Danças tu assim também, não é, Sónia? Sim, quando for grande. Não, podes surpreender aqui na Praça da Alegria, dançar um tanguinho argentino, quem sabe? Sim, está bem. É só uma questão de combinar. Se dançares comigo, tudo bem. Eu não danço, como tu sabes. Portanto, para te ver dançar, tens de ser tu a dançar e eu posso acompanhar batendo palminhas no fim. É o melhor. Meio-dia e 23. Vamos, de seguida, falar com a Paula Franco. Ela vem em representação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Olá, Paula. Olá, bom dia. Bom dia. Hoje vamos pegar em casos concretos. Vamos, por exemplo, tentar perceber como é que um casal de reformados vai fazer as suas contas e saber aproximadamente que despesas incluir na sua declaração de IRS, e o mesmo relativamente a famílias monoparentais, porque há bastantes e também é preciso ter uma ideia exata de que famílias estamos a falar e que tipo de deduções podem fazer. Partimos imediatamente para a família monoparental, não se importa? Podemos ver a reportagem feita pelo Hélder. Hélder, vamos então conhecer esta família e depois conversamos com a Paula. Pois muito bem, vamos a casos práticos, vamos ter consigo, aliás, se quiser que nós entremos em sua casa para satisfazer algumas dúvidas, nós fazemos a mesma coisa que fizemos com Susana Vitorino, que é o exemplo de uma família monoparental. Desde já, muito obrigado por nos abrir as portas da sua casa, da sua intimidade. Susana, o seu IRS sempre foi como monoparental? Exatamente. Ok, portanto, sente-se que está perfeitamente dentro do assunto? Ou... Mais ou menos. É, as mudanças também... Estas mudanças, pronto, estou mesmo completamente a zero. Quem é que faz o seu IRS? É a Susana? Anteriormente era eu, a partir do momento em que eu consegui comprar casa, optei por pedir a uma agência para fazer o IRS. Para dar mais ajuda, Sim, não é? Exatamente. Pois, porque não sei muito bem como é que é de deduzir o valor que pago pela casa. E, pronto, e é diferente de casa arrendatária. Eu até já vou apontando aqui, porque assim também apontam no estúdio. Portanto, o valor da casa para si, aquilo que pode ser apresentado no IRS, para si foi um obstáculo que ele levou a consultar alguém mais especializado. E que outras despesas, sabe? A saúde, que agora não sei se é possível pôr ou não é? Pôr ou não, poderá não ser tanto como era, não é? Exato. Ok. E normalmente as coisas da Ana, que são a escola... Tudo Ana, que é sua filha, não é? Exatamente. Portanto, valor da casa, a saúde, assim tomamos todos nota. A escola da Ana, não é? As despesas de escola. Material escolar, o ATL. O ATL, exatamente, que faz parte da educação. É tudo eu, não é? Portanto, tem que haver o ATL de salvaguarda. Ok. E que mais despesas? Acho que para já é só, é casa, o condomínio não se pode pôr, que eu acho uma estupidez. Acha que o condomínio deveria fazer parte, tal como a casa... Porque é uma despesa que nós temos mensalmente. E basicamente acho que é só. Ok. E há assim alguma dúvida que, para além da casa, que até suscitou certamente mais uma despesa para si, porque tem que pagar esse serviço, não é? Para além da casa, há outras dúvidas que, como família monoparental tenha e que eventualmente queira ver esclarecido, alguma despesa que tenha dificuldade em perceber, será que posso pôr ou não? Assim no momento. Portanto, sente mais ou menos... Sim, mais ou menos dentro daquilo que sei e tenho alguma noção. E comparando o facto de ser uma família monoparental com uma família que não o seja, acha que o seu caso é mais ou menos prejudicado a nível financeiro ou nem pensa nisso? Assim, no cotidiano deve ser mais exigente, certamente. É complicado, não é? Porque é uma só pessoa a gerir uma casa que é evidente que se tivesse outra que seria mais facilitado, não é? Porque as contas estão a dividir por dois. Mas até que ponto é que é mais ou menos, não sei. Nunca estabeleceu nenhum paralelo com as suas amigas, com... Sim, algumas dizem, eu vou pagar mais, eu não sei o quê, vou pagar... Eu normalmente nunca pago IRS, normalmente recebo uma ninharia, porque também não ganho muito, não é? Já agora podemos perguntar, posso saber o que é que faz, só para nós... Eu sou desenhadora, no hipermercado, exatamente. Faço os cartazes da loja, neste caso. Pronto, e já lá estou há muitos anos porque entrei como operadora de hipermercado e depois, entretanto, juntei o agradável ao útil e consegui, pronto, estar um bocadinho na minha área, que gosto, não é? A formação foi-me dada lá e, entretanto, pronto, passei para a área dos cartazes.
Mas a nível, portanto, do IRS monoparental não se sente nem mais nem menos prejudicada por o ser, não é? Não, acho que é o igual. Muito bem. Portanto, os papéis são preenchidos pela empresa, Exato. as despesas também não lhes suscitam grandes dúvidas. Podemos levantar algumas questões para o estúdio que depois poderão ser abordadas por vocês com mais calma, que é talvez as percentagens de cada coisa, o que é que vai mudando, e se é diferente para uma família mais convencional ou se é diferente para uma família monoparental. Poderá haver diferenças aí. Muito bem, ficam estas questões no ar. Susana, muito obrigado pela sua disponibilidade e mais uma vez por nos ter aberto as portas de sua casa, porque queremos cada vez estar mais perto de si, é este o objetivo. Entramos a sua casa, mas batemos à porta antes, para satisfazer as suas dúvidas. As questões ficaram levantadas, agora cabe-vos a vocês aí no estúdio dar respostas. Muito Obrigado, bem, Helder. Já basta obrigada. nós entrarmos na casa das pessoas por intermédio bem. da televisão. Paula, vale a pena casar? Para pagar menos impostos? Depende, há quem diga que vale a pena divorciar-se para pagar menos impostos, há quem diga que se casar paga menos impostos. Depende das situações, não é? Tudo depende da diferença, por exemplo, que há em termos de remuneração. Quem tem entre um casal discrepâncias muito grandes entre as remunerações, por exemplo, em que um ganha muito e outro ganha pouco, tem vantagens em estar casado. Porque, de facto, depois com a divisão média, pelo não é? coeficiente conjugal, vai, de facto, ter algumas vantagens. Agora, não quer dizer que seja sempre assim, é uma questão de simular. Mas só realmente quem está em união de facto é que pode simular e optar por uma outra situação. Porque quem está casado tem sempre de declarar em conjunto, portanto, só divorciantes é que deixa de declarar. Quem estiver em união de facto pode apresentar individualmente e também tem a alternativa de poder apresentar em conjunto? Exatamente, portanto, se já tiverem união de facto 2 anos, e esses 2 anos normalmente são aferidos pela administração fiscal com a residência fiscal, portanto, estando 2 anos na mesma residência fiscal, pode declarar como união de facto. Mas se não o quiser fazer, também pode continuar a declarar individualmente. É fazer as contas primeiro. Exatamente. Não, é o mais simular e decidir. Vamos pegar no mote que foi lançado pela entrevista que o Helder efetuou, de uma família monoparental. Que despesas podem ser incluídas no IRS, Paulo? Portanto, das que falaram de despesas com a habitação, juros Sim. e empréstimos, para o ano 2011, e portanto o que estamos a falar naquilo que se vai apresentar agora, são as despesas referentes ao ano 2011, rendimentos e despesas, e portanto ainda as deduções ainda se mantêm mais ou menos na mesma. Portanto, ouvimos aquela senhora dizer que efetivamente não sabia se ainda podia deduzir as despesas de saúde, ainda se mantém para o ano 2011 mais ou menos as mesmas deduções. Portanto, ela vai poder deduzir os juros e o empréstimo com a habitação, 30% desse valor, obviamente que tem limite e depois o limite varia em função do escalão. As despesas de saúde ainda não têm limite para 2011, portanto é 30% de todas as despesas de saúde dela e dos filhos que tiver pode deduzir sem qualquer limite 30% dessas despesas. Passamos aqui um pequenino exercício. Se despendeu 500 euros num ano, vai conseguir deduzir 150 euros. Exatamente. Outra despesa que referiu, que é a despesa com despesas de educação, Sim. portanto, as despesas com o ATL e a escola da filha vai poder deduzir, são despesas de educação que são dedutíveis, também em 30%, e essas têm um limite de 760 euros, mas que é um limite bastante elevado e, portanto, que face aos tipos de despesas que referiu, à partida poderá deduzir todas. Por cada filho? Por cada filho, não, em conjunto. Pode depois, a partir de 3 filhos, ter uma majoração em que vai crescer esse limite. Em relação ao conjunto dessas despesas e àquilo que esta senhora poderá ter que pagar ou não. À partida, com os rendimentos, apesar de não ter referido os rendimentos, com uma situação, uma família monoparental, em que há só uma pessoa a dirigir o agregado familiar e há dependentes, o que acontece em termos de IRS é que tem uma pequena vantagem em termos da dedução personalizante, que é uma dedução que toda a gente tem, independentemente do tipo de despesas. Portanto, não tem a ver com a casa, não tem a ver com as despesas de saúde, tem a ver com uma dedução que o Estado dá para diminuir o IRS. Paulo, e essa podemos dedução inclusive olhar para o exemplo que nos preparou. Exatamente. Uma mãe Essa solteira dedução com dependente. personalizante vai ser um bocadinho mais elevada para as famílias monoparentais. É aí a diferença. Portanto, este exemplo concreto que temos aqui é de uma senhora que ganha, a Teresa, que ganha 1000 euros mensais e recebe 920 euros, porque tem a sua retenção na fonte. Em relação às despesas de saúde, 500 euros, portanto vai poder deduzir 30% sem qualquer limite, o que significa que vai poder deduzir 150 euros.
Em relação à casa, ela paga um empréstimo anual de 3.600 euros. Destes 3.600 euros, serão 30% deste valor. Mas, como existem limites, neste caso, com estes rendimentos, esta senhora, a Teresa, vai ficar no terceiro escalão. E no terceiro escalão, o limite da dedução da habitação são 709,20. Portanto, é isto que ela vai efetivamente deduzir. Em relação às despesas de educação, tem 1.200 euros anuais, vai poder deduzir 30%, que são 360. Como não atinge o limite, vai poder deduzir a totalidade. Depois, em termos de cálculo final, o que é que vai acontecer a este tipo de rendimentos? Portanto, esta senhora, o que lhe vai acontecer à Teresa é que não vai ter que pagar imposto. Portanto, em termos de coleta, ela teria um imposto de 1.524,06 e com a característica do imposto extraordinário que existe em 2011, que é mais um bocadinho que vamos todos pagar em 2011, que corresponde a 108,71. Mas com as deduções pessoais e familiares e as deduções à coleta face às despesas que apresenta, vai ficar, no fundo, com IRS a liquidar de zero. O que significa que toda a retenção que fez durante o ano vai poder recuperar. Portanto, numa família com estas características, não vai pagar qualquer imposto durante o ano e vai recuperar todo aquilo que pagou antecipadamente. Nestas características. Nestas características. A diferença das famílias monoparentais está ali precisamente na dedução pessoal e familiar, que é um bocadinho mais elevada que para as outras famílias que não são monoparentais. Muito bem, vamos a um exemplo de um casal de reformados que estão aqui connosco na Praça da Alegria, o Fernando e a Rosa Soares. Olá, meus caros. Está aqui a técnica oficial de contas. Coloquem as dúvidas que têm. No meu caso, portanto, eu ganho 680 euros. Sou reformado, infelizmente. Mas no caso da minha esposa, neste momento está no centro de emprego, portanto, estou inscrita. Não recebo absolutamente nada. Tinha-me dito, quando estivemos ainda a falar um bocadinho antes, tinha-me dito que não sabia se tinha que declarar face aos rendimentos que tinha, uma vez que eram rendimentos relativamente baixos. Isso é uma questão importante porque nem toda a gente sabe quando é que fica dispensado de apresentar a declaração para efeitos de IRS. Qual é o montante, não é? Exatamente, porque há situações de facto que há dispensa. Por exemplo, também uma das dúvidas que se põe, que também me falou, porque até à situação da reforma teve também subsídio de desemprego, enquanto se está a receber subsídio de desemprego, não é considerado rendimento. Portanto, não tem que se incluir o subsídio de desemprego para efeitos de IRS. Falou-se em poder ser um ato declarativo, mas nem isso ainda está consagrado na lei. Portanto, para já, quem recebe subsídios de emprego, baixas médicas, etc., não são declaradas para efeitos de IRS, não é considerado um rendimento. O seu caso concreto, que tem 680 euros por mês... Portanto, 680 euros por mês, 14 meses, pelo menos durante o ano 2011 ainda teve os 14 meses, isso dá à volta de 9.500 euros, mais ou menos. 9.500 euros. Portanto, 9.500 euros já tem que entregar a declaração de IRS. No caso dos reformados, só ficam dispensados quem tiver até 6.000 euros de rendimentos por ano. Portanto, no ano todo. O que significa que tem 9.000, logo já tem que entregar a sua declaração de IRS. Provavelmente, apesar de ter que entregar a declaração de IRS com esse rendimento, e ainda por cima um casal não vai ter que pagar qualquer tipo de IRS, mas tem na mesma que apresentar. Obviamente que deve continuar a apresentar as despesas que puder dentro daquilo que é dedutível, por exemplo, despesas de saúde, que tenha, despesas com habitação se ainda tiver. A habitação a casa é nossa, está paga. Já está paga, portanto já não apresenta, mas de qualquer maneira pouca influência teriam, porque na prática o que vai acontecer é que não vai ter que pagar imposto nenhum e provavelmente a retenção foi muito baixa, portanto se fez alguma retenção ainda a vai recuperar. Imagina, não deve passar-se convosco, os vossos filhos não estão a viver... Temos uma filha, mas... É independente. Independente. Pronto, Mas vive convosco. Sim. Aqui está a questão que eu queria colocar. Ainda bem que sucede assim. Com a filha lá em casa, a filha pode estar incluída no agregado familiar? À partida depende da idade, não é? Se ela tiver menos de 25 anos e ainda estiver a estudar e não tiver rendimentos... Tem 30. Tem 30 anos, portanto estará sempre fora do agregado familiar. Sim. Mesmo que habite com os pais, já não pode fazer parte do mesmo agregado familiar. Ok. E faz se a declaração independente. Faz a sua declaração de forma independente, exatamente. Tem os seus rendimentos também. Tem os seus rendimentos. Nós tínhamos mais alguns exemplos para mostrar que a Paula
a Paula tratou, Era o aqui mais caso, um exemplo de um casal de reformados. Exatamente. Portanto, neste caso é um casal de reformados que tem 800 euros de pensão líquida, ele, o João Sousa, e a Lourdes tem 350 euros. O que significa que este casal vai somar os seus rendimentos para apuramento daquilo que vai pagar em termos de IRS. As únicas despesas que eles têm são 2.000 euros de despesas de saúde. Portanto, 2.000 euros serão dedutíveis de 30% sem qualquer limite. 30% dos 2.000 euros corresponde a 600 euros, que é aquilo que vão deduzir para efeitos de IRS. Vamos ver então no próximo diapositivo os cálculos do que é que este casal terá ou não que pagar para efeitos finais nas contas que vai fazer com o Estado. Portanto, em termos finais, ele não terá nada a pagar, com as deduções também pessoais e familiares que têm outras deduções à coleta, o que significa que as retenções na fonte que fizeram vão recuperar na totalidade. Portanto, com estes rendimentos, este casal também não terá que pagar qualquer valor em termos de impostos finais ao Estado. Portanto, ainda neste caso receberia 386 ainda euros. receberia a retenção que entregou ao longo do ano. Isso é uma questão que as pessoas colocam muitas vezes. Porque é que há casais e há agregados familiares que recebem IRS no final e outros que não recebem nada? O receber depende daquilo que nós antecipámos ao Estado. Portanto, só se existiu retenção e o Estado tem lá dinheiro nosso e depois no fim, ao fazer as contas, não há nada a pagar, é que o devolve. Portanto, se existe um casal que nunca fez qualquer tipo de retenção, pois não pode receber IRS porque ele não pagou nada e vai continuar sem pagar nada. Claro. Temos aqui finalmente um exemplo das principais deduções. Exatamente, convém sempre lembrar. Sim. Já agora, nesta altura, eu volto a lembrar uma situação que já falámos aqui, que é sobre os prazos de entrega. Sim. Portanto, que está sempre, Fica constantemente, toda a gente quer saber quando é que tem que entregar a declaração do IRS. Portanto, se só tiverem rendimentos da categoria A e H, que é o rendimento de trabalho dependente e pensões, o prazo de entrega em papel é durante o mês de março e não se pode entregar antes. Portanto, o mês de fevereiro ainda não se pode entregar nada. Em papel, durante o mês de março, se entregarem por via internet, é durante o mês de abril. Os outros rendimentos, portanto, quem já tenha outros rendimentos para além desses ou incluindo esses, já é a partir de abril e maio, portanto, em papel, durante o mês de abril, e por via internet durante o mês de maio. Portanto, durante o mês de fevereiro ainda não há nada a entregar. Não Tenham calma. Juntem os papéis, comecem a organizar todo o processo, isso convém, mas não podem entregar ainda. Em relação às principais despesas, só para terminarmos a nossa conversa. Sim. Despesas de saúde. Exatamente. Temos despesas de saúde. São aceitos 30%, não é? Exatamente. As despesas de saúde, no fim, portanto, não têm limite nenhum para 2011. Sabemos que há uma grande diferença para 2012. Em 2012, e já agora estamos aqui a falar, esta percentagem vai diminuir de 30% para 10% e com limite. Enquanto que em 2011 ainda não existe limite. Há a questão que eu já chamei a atenção sobre os limites. Temos que separar as despesas de saúde em relação ao tipo de despesa de saúde e esse tipo pode-se ver pela taxa de IVA aplicável. Portanto, se forem despesas de médicos, são isentas de IVA. Se forem despesas de farmácias, de medicamentos, são sujeitas a 6%. E essas são dedutíveis na totalidade, não têm limite. Aquelas que estejam sujeitas a 23%, portanto, à taxa geral de IVA, já têm o limite de 65 euros ou 2,5% das outras que são apresentadas. Sim, senhor. E, portanto, tem-se fazer essa separação. Nos lares? Lares, portanto, também é outra despesa que há sempre muitas dúvidas. Quando nós temos um pai que está num lar e que ele não apresenta o seu IRS individualmente, podemos, de facto, incluí-lo no nosso IRS e aí é dedutível em 25% o valor pago e até ao limite de 403,75. Desde que o pai, tio, avó, aquilo que nós tivemos a suportar, não tenha rendimentos superiores aos 485 por mês. O próprio sujeito passivo, que tenha a pensão e que esteja num lar, também pode beneficiar dessa dedução. Claro. Vamos rapidamente olhar para as outras Educação, despesas. 30%, limite 760, seguros de vida já não são aceitos, seguros de saúde têm um limite, portanto é 30% com o limite de 85 euros e pensões de alimentos é 20% da pensão de alimentos, isto é uma situação extremamente comum hoje em dia e tem um limite de 1.048,5 por mês por beneficiário desta pensão de alimentos. Portanto, por um lado é rendimento por parte de quem a recebe e por outro lado é uma dedução à coleta por parte de quem a paga. Habitação, 30% e os limites variam em função dos escalões. Por exemplo, aquele exemplo que nós vimos que ficava da família monoparental, ficava no terceiro escalão, tinha esta dedução. Quem está em escalões superiores tem deduções menores. Muito bem.
Isto já tem a ver com benefícios fiscais, donativos ainda são dedutíveis, apesar de numa pequena percentagem, portanto, tem alguma vantagem ser generoso, não é? Dar um donativo ainda pode ser dedutível, embora cada vez seja menor esta dedução. E depois temos todas aquelas que têm a ver com a parte ambiental, energias renováveis, compra de casas com equipamentos térmicos e carros elétricos, que ainda têm uma pequena dedução a nível dos benefícios fiscais. Muito obrigado. O limite de 4, de uma vez só, cada 4 em 4 anos. Também não são investimentos que se façam com regularidade. Claro, também. Só se as pessoas tiveram stand de automóveis ou então várias casas. Muito obrigada, Várias Paula. imóveis. Muito obrigado por estar obrigada. aqui connosco. Vamos seguir o programa e vamos contar com outra